Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe. Meu nome é Antônia Valente e é com muita alegria no coração que nos reunimos hoje, nesta manhã de domingo, para estudarmos e multiplicarmos a semente dessa obra edificante, o Livro dos Espíritos. Bom dia, nosso companheiro Fernando, que está nos dando apoio nessa live, e a todos que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar em outro horário. Recebam todos o nosso abraço fraterno. E hoje estamos recebendo a nossa convidada, Marilisa Valente, trabalhadora do Centro Espírita Batuíra. Seja bem-vinda, Marilisa. Fico feliz com a nossa parceria. A palavra é sua. Muito bom dia, Toninha. Muito bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão nos assistindo e todos que vão, num outro momento, nos assistir. Eu agradeço o convite e que Jesus esteja conosco nesta live. Que assim seja. Que assim seja. Então, antes de nós iniciarmos as nossas reflexões do Livro dos Espíritos, eu convido a todos a orarmos. Então, nesse momento, vamos serenar nossos corações, unidos pelo coração e reunidos em nome de nosso Senhor, Mestre Jesus. Vamos elevar nossos sentimentos, nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e agradecer por esta oportunidade abençoada de estarmos aqui nesta manhã tão alegre. E te pedimos, Senhor, humildemente, a presença do nosso Mestre Jesus, rogando que o Divino Amigo esteja conosco nessas reflexões, nos dando sustentação, amparo, e que os amigos espirituais nos inspirem para que possamos também oferecermos condições íntimas e sermos receptíveis ao teu Evangelho, abrindo desta forma, ampliando nossa consciência, ampliando nossa mente e ampliando nosso coração para juntos aprendermos a doutrina dos Espíritos, em comunhão hoje com o nosso professor Allan Kardec e os espíritos superiores responsáveis desse trabalho. Então, que cada um de nós, nesse momento, seja um ponto de luz, uma fagulha de luz, a iluminar tantos corações que sofrem e aqueles também que desconhecemos. Muito obrigada, Mestre Jesus. Permaneça conosco, que assim seja. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro segundo, no capítulo 6, A Vida Espírita. E hoje nós vamos estudar o item 7, que se intitula Relações Simpáticas e Antipáticas dos Espíritos, Metades Eternas, em que Allan Kardec e os espíritos superiores trazem importantes orientações. Mas, primeiramente, vamos entender o significado das palavras simpatias e antipatias que se estabelecem nessas relações. A palavra simpatia é a atração espontânea, o sentimento de afinidade e bem-estar que surge entre duas pessoas, muitas vezes sem uma causa aparente. A palavra antipatia é repulsa, ou desconforto, ou aversão instintiva que alguém sente por outra pessoa, também às vezes sem motivo evidente. Após essas pontuações, vamos às questões a serem analisadas, que inicia da 291 a 303A. E nós vamos inicialmente perguntar a Marilisa, a questão 291, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: além da simpatia geral, determinada pelas semelhanças, há afeições particulares específicas entre os espíritos
Que você pode nos responder, Marilisa? Ah, posso sim. Então, os espíritos superiores respondem a Allan Kardec que sim, assim como nós, encarnados, estabelecemos laços de amizade e afinidade, os espíritos também desencarnados formam vínculos particulares entre si. Segundo a própria espiritualidade, essas ligações tendem a ser ainda mais intensas no plano espiritual, uma vez que cessam as influências e limitações da matéria. Porque na experiência humana, muitas vezes, essas relações nascem de circunstâncias ou conveniências, como interesses profissionais, sociais ou compartilhamento de um mesmo ambiente. Quando esses fatores externos deixam de existir, o vínculo se enfraquece. E além disso, de todas essas questões, além disso, a vida terrena submete os relacionamentos a instabilidades geradas pelo orgulho, pelo ciúme, pela vaidade e pelo egoísmo. Já no plano espiritual, a aproximação ocorre por pura sintonia íntima, sintonia das almas, fundamentada em afinidades de sentimentos, valores e graus de evolução. Então, livres das barreiras físicas e das ilusões materiais, os espíritos se reconhecem mutuamente com mais fidelidade. Então, sem as perturbações das paixões inferiores, essas conexões expressam a verdadeira essência de cada ser, tornando-se muito mais estáveis, profundas e duradouras. Olha que bacana, né, Toninha? E É, agora, dando continuidade às nossas reflexões, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores na questão 292. Há aversões entre os espíritos? Será que eles se odeiam, Toninha? Pode dizer aí para nós o que os espíritos responderam a Allan Kardec? vamos então ouvir, né, as orientações dos espíritos superiores. Eles responderam a Allan Kardec: não há aversões senão entre os espíritos impuros. Segundo os espíritos superiores, são esses espíritos imperfeitos que alimentam em nós as inimizades, as discórdias e os conflitos que frequentemente observamos, não apenas entre pessoas, mas também entre instituições e países. Mas é muito importante compreender que, embora existam influências espirituais, é fácil atribuir nossas dificuldades e desavenças apenas aos outros. No entanto, precisamos refletir sobre como vivemos, como encaramos a vida e quem realmente somos. Nosso comportamento, nossas atitudes e nossos hábitos podem gerar antipatia ou inimizade. Assim, muitas vezes, a causa inicial desses conflitos está em nós mesmos. Por exemplo, um espírito não nos conduzirá, a gente vai trazer assim, essa reflexão para que se possa assim, a gente ter maior percepção. O espírito não nos conduzirá a uma intriga se não houver em nós algum ponto de sintonia, algum germe que permita essa influência, como a calúnia ou a maledicência. Por isso, é fundamental iniciar o processo de autoconhecimento, como ensinava Santo Agostinho. Portanto, cabe nos perguntar: até que ponto existe em mim esse germe de antipatia ou discórdia? Na realidade, somos responsáveis pelos sentimentos que cultivamos e pelas situações que vivenciamos. Os espíritos podem encontrar em nós predisposições, mas tudo se inicia no nosso modo de sentir, pensar e de agir. É necessário muito cuidado, vigilância, como Jesus nos disse, pois muitas vezes são nossas próprias atitudes diante dos outros que despertam simpatias ou antipatias.
Quanto mais avançamos moralmente e praticamos o amor ao próximo, menos espaço damos às discórdias e mais nos aproximamos da verdadeira fraternidade. Portanto, Marilisa, a resposta dos espíritos Allan Kardec é sim. Eles alimentam o ódio, mas apenas aqueles que ainda não atingiram a perfeição ou a pureza dos sentimentos. E aí, dando sequência às reflexões trazidas por Allan Kardec sobre antipatia, sobre simpatia e antipatia, Marilisa, você pode responder a questão 293, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: dois seres que foram inimigos na Terra conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos? Será, Marilisa, que aqueles que conservaram aqui na Terra levam com eles esse sentimento? Vamos ver o que os espíritos vão responder. Enquanto é isso, pessoal, vocês ficam aí refletindo sobre essa pergunta. Então, os espíritos superiores respondem que não. Compreenderão que era estúpido o ódio que nutriam mutuamente, pois o motivo que os inspirava era apenas material. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade esse ressentimento do qual Allan Kardec pergunta para os espíritos superiores. Então, à medida que esses espíritos inferiores se purificam, o interesse material que deu origem aos conflitos diminui e vai desaparecendo com o tempo, com a nossa evolução, com o nosso entendimento sobre a vida, sobre as pessoas. Não pensando mais nestas questões e estando ainda que pouco desmaterializados, deixam de existir entre eles as causas das desavenças. Assim, não havendo antipatia, aproximam-se uns dos outros com prazer. E por que que Allan Kardec responde essas questões? Que ao retornarmos ao mundo espiritual, os espíritos, né, responderam Allan Kardec, nós mantemos exatamente quem nós somos, com as mesmas virtudes, conquistas e imperfeições da vida material. A morte física, ela não vai operar assim uma transformação mágica na alma, não é? Aí você morre e se modifica, né? Na condição de espíritos imperfeitos que ainda somos, e que quando nós desencarnamos, se a gente continuar assim, é natural que ainda carreguemos mágoas, ressentimentos e conflitos. Os espíritos que alimentam o ódio ou o desejo de vingança apenas revelam que permanecem vinculados às ilusões e influências da vida material. Contudo, esses ressentimentos não são permanentes, não vai durar a vida inteira, porque nós vamos evoluir, nós vamos nos tornando pessoas melhores, entendendo melhor a vida, as pessoas. Por exemplo, pense em dois amigos de infância que brigavam por brinquedos. Ao se tornarem adultos, eles percebem a insignificância daquelas disputas e se reconciliam, porque eles viram que era assim uma discussão boba, né? E que o que vale mesmo é a amizade que existiam entre eles. O mesmo ocorre na espiritualidade. À medida que o espírito evolui e se purifica, ele compreende que suas antigas desavenças eram injustas e infantis. Portanto, essa maturidade do espírito vai exigir tempo e esforço, mas não nos desanimemos, gente. Vamos nos esforçar mais, pois a desencarnação não apaga as imperfeições da alma. Somente a evolução moral, o desapego e o exercício do perdão são capazes de dissolver as velhas inimizades, abrindo caminho para a verdadeira paz e reconciliação entre as pessoas, né? Entre aqueles que eram inimigos. Então, continuando os nossos raciocínios, na questão 294, Allan Kardec pergunta, Toninha, aos espíritos superiores: a lembrança das más ações que dois homens cometeram, um contra o outro, é obstáculo à sua simpatia? Pode responder para nós, Toninha? Então, Marilisa, a gente percebe aqui que as perguntas elas se conectam muito, né?
Então, como é importante a gente já, desde agora, né, deixar essas bobeiras, essas bagatelas e buscar assim viver uma convivência, um relacionamento melhor, né? Porque aí nós vamos perceber aqui que Allan Kardec vai dar uma continuidade a esses sentimentos que nós carregamos. Aí os espíritos respondem, né, que essas lembranças más que Allan Kardec pergunta que os homens praticaram um contra o outro é esse obstáculo à simpatia no mundo dos espíritos. Então, quando nós retornamos à nossa vida verdadeira, é um obstáculo a nossa simpatia, essas lembranças más? E os espíritos respondem: sim. A lembrança dos atos maus praticados durante a existência corporal leva os espíritos a se afastarem um dos outros, tornando-se obstáculo à convivência harmoniosa e à simpatia entre eles. Por exemplo, para que a gente possa entender melhor, fazer assim uma reflexão mais profunda, façamos um exame de consciência. Quando alguém nos prejudica ou quando prejudicamos alguém, ao lembrar do ocorrido, isso nos aproxima desta pessoa ou nos afasta? Muitas vezes, essa lembrança nos afasta, porque, devido à nossa inferioridade moral, acabamos desenvolvendo antipatia em vez de simpatia. E por que então lembrar das más ações faz os espíritos se afastarem? Então vamos entender. Quando dois indivíduos praticam más ações um contra o outro, cria-se um registro emocional negativo, como sentimentos de mágoa, culpa, ressentimento ou desconfiança. Nós guardamos na memória aquilo que tem duração e intensidade. Então, o espírito leva com ele registrado tudo, todos esses sentimentos de mágoa, ressentimento, na memória. Então, a lembrança desses acontecimentos, dessas más ações, vão funcionar como um gatilho. Sempre que um pensa no outro, essas emoções retornam. Isso Verdade. dificulta o surgimento da simpatia, que depende de abertura, confiança e boa vontade. Então, espíritos simpáticos, eles têm confiança mútua, respeito, têm boa vontade sempre de promover o bem, né? Então, assim, enquanto esse registro emocional negativo permanece ativo, a relação entre eles tende a se deteriorar ou permanecer bloqueada, pois a mente associa a presença do outro à dor, em vez do bem-estar. Não é assim que acontece conosco? Trazendo assim para a nossa existência, não é, Marilisa? Ah, Impedindo sim. que sentimentos positivos, como empatia, compreensão e simpatia, se desenvolvam naturalmente. Por isso, mais uma vez, trazemos o exemplo de Jesus, o convite dele. Precisamos estar vigilantes. Em vez de permitir que a lembrança da dor nos afaste, devemos buscar construir pontes. Então, em vez da gente permitir que essas ações negativas nos afaste, nós construímos ponte. De que forma, então, nós podemos construir essas pontes? Iniciar o processo de exercitar o perdão, buscar não ter ressentimento, criar oportunidade de convivência e melhorar nossas relações, pois o objetivo final é aprendermos a amar-nos uns aos outros como irmãos. E esse é um grande desafio. E que desafio, né, Marilisa? Muito grande. Muito. Então, cabe a cada um de nós compreender essas percepções e trabalhar nossos sentimentos, transformando sempre na direção do amor e do entendimento. Então, fica para a gente pensar no nosso dia a dia, nas nossas relações, na nossa existência, como tenho direcionado a minha atenção interior. Eu estou direcionando para as experiências e lembranças que geram distanciamento ou para pensamentos de harmonia que favorecem o meu equilíbrio e relações mais serenas, facilitando a minha aproximação com o outro. Então, qual dessas duas situações eu estou dirigindo essa minha atenção? Então, fica aí para nós pensarmos, para nós refletirmos. E aí, Marilisa? Eu pergunto a questão 295, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal nesse mundo?
Você pode aí nos trazer, Marilisa? Ah, os espíritos superiores, então, vão responder a Allan Kardec. Se são bons, perdoam de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar o ressentimento e, por vezes, olha que interessante, vos perseguir até numa outra existência. Deus pode permiti-lo como um castigo, mas nós vamos entender melhor essa questão aqui. Então, vamos pensarmos juntos. Se já conquistamos a bondade, o nosso comportamento será de perdão, entendimento, misericórdia, indulgência e compaixão. Porém, se ainda permanecemos espíritos ainda imperfeitos, rebeldes, não querendo mudança, essa imperfeição poderá gerar ressentimento, como os espíritos explicam. E aí pode surgir o impulso de vingança e de perseguição. Olha que coisa interessante. E aí, nesse contexto, podemos compreender com mais profundidade os casos de obsessão, por exemplo, que a gente vê muito nas reuniões mediúnicas, ou até aqui na Terra a gente conhece casos assim, nos quais encontramos um espírito influenciando outro, muitas vezes movido pelo sentimento de vingança, desejando acertar contas, e por vezes considerando-se até um justiceiro. São dramas espirituais que vemos com frequências, isso todos os dias a gente vê, nas reuniões que nós frequentamos, na vida também do cotidiano, nas relações que nós temos uns com os outros, ou seja, na família, seja no trabalho, com amigos e com pessoas que nós nos relacionamos na sociedade. Então, é interessante a gente pensar sobre isso e já ir mudando, né, o nosso campo mental, a nossa forma de ser. Com E por que certeza. e por que que Deus permite? Porque fala lá de castigo, então dá uma impressão que a gente vai sofrer a vida inteira essas perseguições, essas maldades. Mas Deus permite que isso aconteça, inclusive ao longo de outras existências, pois sabemos que uma única vida, uma única existência, por exemplo, aqui na Terra, é muito pouco para aprendermos tudo que a Terra tem a nos ensinar e para nos redimirmos de nossos equívocos, dos nossos erros e violações da lei divina. Assim, é possível que reencontros ocorram em existências futuras com o objetivo de aprendizado e reconciliação. É sempre para o bem esses encontros. Nunca é para vingança, para revide, mas é sempre para a reconciliação, é sempre para o amor, para o bem. Então, por isso é importante que a gente aprenda, entenda o significado da palavra castigo. Então, nesse contexto, não se refere a uma punição arbitrária de Deus. Então, nós precisamos pensar sobre isso, né? Se Deus é todo bondade, todo misericórdia, todo amor, como que ele vai castigar a cada um de nós? Então, a ideia é que o Criador permite que aprendamos por meio das consequências das nossas próprias escolhas. Assim, compreende-se a justiça divina como um processo educativo. Então, as leis divinas são educativas, no qual cada espírito colhe exatamente aquilo que semeia ao longo de sua jornada evolutiva. Então, esse tema, se a gente for pensar, né, nessa questão, é muito enriquecedor e nos leva à reflexão de que se pudermos resolver as nossas pendências nesta existência, será muito melhor do que deixá-la para a próxima ou as próximas, não é? Então, diante disso, que cada um de nós comece hoje, agora, principalmente nós que estamos falando, aqueles que estão nos ouvindo, agora mesmo, a perdoar os seus ofensores. E esse perdão é um processo, gente. Então, a gente tem que ter paciência conosco mesmo. Então, se a gente tiver esses ofensores, né, a gente que comece já esse processo de perdoar. Afinal, o céu começa a surgir neste exato momento do qual nós estamos conversando, no coração de quem escolhe perdoar e amar.
Olha que questão maravilhosa. E É, aí, Marilise, continuando, é muito importante também, né? A nossa rebeldia às vezes nos faz com que a gente atrase, né, esse progresso. E só o exatamente, amor, né, que pode realmente diluir todos esses ressentimentos, né? exatamente. O amor é, é tudo para cada um de nós. Então, quando a gente Muito bom. aprender a amar, tudo vai ficar maravilhoso. Então, continuando, Toninho, na questão 296, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: as afeições individuais dos espíritos são suscetíveis de alteração? Será, Toninha, que os espíritos podem, em determinado momento, sentir proximidade e carinho, e em outro ódio e vice-versa? Será que isso é possível? O que que você tem a nos dizer? Então, vamos ver aqui o que os espíritos superiores responderam a Allan Kardec. Não. Então, eles não é alterada as suas afeições, porque eles não podem se enganar. Não usam mais as máscaras sobre o qual se escondem os hipócritas. E é por isso que suas afeições são inalteráveis, quando eles são puros. Então, deixou bem frisado aqui os espíritos superiores. Elas são inalteráveis quando eles são puros. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Então, vamos entender melhor essa resposta dos amigos espirituais. A ideia de que as afeições dos espíritos puros são inalteráveis está associada ao mais alto grau de evolução moral e intelectual que eles alcançaram. Esses espíritos já não se submetem às oscilações típicas das emoções humanas ou dos espíritos ainda em processo de aprimoramento moral em processo de aprimoramento moral, como o ciúme, o orgulho, o egoísmo, o apego possessivo. Então, esses espíritos estão ainda em processo, tentando se libertar desses sentimentos, né? Tendo superado essas imperfeições, suas afeições deixam de ser instáveis ou condicionadas por interesses pessoais. Então, por que que isso acontece? Isso ocorre porque os espíritos puros, eles percebem a realidade com plena consciência, compreendem profundamente a si mesmo e aos outros, livre das ilusões, distorções emocionais e paixões que ainda influenciam os estágios inferiores da evolução espiritual. Assim, o amor que se manifestam não varia conforme circunstâncias ou conveniências, pois se fundamenta em compreensão, harmonia e benevolência genuína. Dessa forma, passamos a compreender que todo o nosso processo evolutivo, ao longo das existências, nos aprimora gradualmente. Então, a gente lembra aí que a Marilisa disse que nosso progresso ele é gradual, a gente não dá saltos, ninguém torna espírito perfeito de um dia para outro. Então, nós precisamos fazer esse trabalho de eliminarmos esses nossos sentimentos de egoísmo, de orgulho, né? E não é o que os espíritos puros cultivam, né? Eles cultivam o amor. Então, nesse trabalho de graduação, nós vamos dissolvendo imperfeições e máscaras que ainda usamos. É comum na nossa existência. Muitas das vezes nós nos pegamos em flagrante fazendo isso, não é o que acontece? Então, Uhum. no futuro, aí vem aqui um chamamento, um convite, né, para todos nós. No futuro, à medida que avançarmos, não haverá mais necessidade de disfarçar o que sentimos, pois não existirão mais máscaras ou personas. Então, por que que no futuro não acontecerá isso? Então, aí o convite vem. O sentimento será mais direto e transparente. E aí nós trazemos aqui que sentimento? Um amor amplo, sereno e genuíno, voltado naturalmente à fraternidade entre todos os seres. Então, essa última frase nós diretamente aos espíritos puros. Os espíritos puros, eles trazem esse amor fraterno, solidário. Então, o exercício, essa conquista nossa de vencer essas máscaras, é no nosso processo gradual de evolução, a gente substituir todos esses sentimentos pelo amor, e é só através do exercício, da boa relação, da convivência,
do espírito de humildade, que a gente vai conseguir fazer todo esse processo interior. E assim, né, já envolvidos com essas reflexões que os espíritos superiores, os espíritos puros, eles não são suscetíveis dessas alterações, mas só nós ainda que trazemos essas mazelas. Eu pergunto para a Marilisa, a questão 297. Os espíritos, o Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: a afeição que dois seres mantiveram na Terra prossegue sempre no mundo dos espíritos, Marilisa? Será que aquelas afeições que nós cultivamos aqui na Terra, o amor, o ódio, né, prossegue no mundo dos espíritos? Nós levamos conosco? Ah, uma questão interessante, porque às vezes a pessoa parte antes de nós, né? E a gente acha que nunca mais vai ver essa pessoa, nunca mais vamos ter esse contato, aquela afetividade. Então, os espíritos superiores esclarecem que as relações verdadeiramente duradouras são aquelas fundamentadas na afinidade sincera, ou seja, em sentimentos genuínos, valores e compreensão mútua. Em contrapartida, os vínculos baseados principalmente na atração física, em interesses materiais ou no amor próprio, tende a enfraquecer ou desaparecer assim que essas condições deixam de existir. Então, sobre essa ótica, as afeições puramente espirituais mostram-se muito mais sólidas e permanentes, visto que não depende de fatores externos e passageiros, mas sim de uma ligação profunda entre as almas. Desse modo, fica bem evidente que cultivar sentimentos elevados é o que realmente estreita esses laços e gera conexões profundas. Diante disso, somos naturalmente convidados a refletir sobre a qualidade das relações que nutrimos no presente e sobre a importância de investir continuamente em nosso aprimoramento interior para que as afeições verdadeiras sejam mantidas quando retornarmos ao mundo espiritual. Então, a gente tem que fazer esse esforço, esse trabalho de melhorar o que nós sentimos, né? Para que esses afetos é, sejam duradouros, não só aqui na Terra, né? Então ele tem que estar livre de qualquer condição, ele tem que ser mesmo incondicional, para que a gente então possa, quando retornarmos ao mundo espiritual, encontrar os nossos entes queridos, aquelas pessoas do qual nós amamos ou pensávamos que amávamos, né? Então é interessante que a gente tenha, a gente pensar sobre isso. Portanto, pode falar, Toninho. Não, eu estava pensando assim, a importância da nossa relação aqui na vida presente, na nossa família, a gente buscar estreitar esses laços, né? Porque quando ela se baseia no respeito mútuo, na confiança, no amor, elas seguem, né? Essas afeições seguem. Então, que a gente faça esse movimento interior de superarmos e cultivar aí essas afeições aí. Muitas das vezes a gente prefere, às vezes, até cultivar a aversão, né? Então é muito interessante essa questão. Porque às vezes você fala, ah, a pessoa morreu, fiquei livre. Não Ou fica. então a pessoa morreu e aquela que eu tinha uma afeição boa, gostosa de conviver, eu não vou ver mais. Mas o Espiritismo nos fala que a vida continua após a morte do corpo Nós físico. vamos rever sim, com certeza. Então, Ela é permanente, né, Marilisa? isso. Então, desde agora, nesse momento, na vida presente, vamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos concedeu e vamos já cultivando essas afeições verdadeiras, né? Vamos já nos libertando dos interesses, de tudo aquilo que nos impede de construir essa afeição do qual ela vai dar continuidade no mundo dos espíritos. Então, como que a gente pode, então, ir construindo essas pontes, pode ir construindo essa ligação para que ela se estreite. Então, é assim, ó, em cada gesto cotidiano de bondade, né? Então, quando eu falo um bom dia, eu aprecio uma flor, o canto de um pássaro, eu dou valor, eu sou grata a tudo que eu tenho, a empatia e amor. Então, quando eu tenho tudo isso,
Então, assim, então cada gesto cotidiano de tudo isso que eu falei, de bondade, empatia e amor, torna-se uma semente de união legítima. Então é isso, né? Na minha casa eu tenho, principalmente na minha casa eu tenho que me Na verdade, a gente está conscientizar. cultivando, né, Marilisa, nos corações ali na criança, no jovem, no nosso esposo, no nosso, aqueles que estão no nosso lado. É uma plantinha que você, uma sementinha que você vai plantando, não seria isso também? Por exemplo, a criança, né? Se a criança, quando ela está lá no prezinho, que ela traz aqueles desenhos, que muitas vezes a gente não identifica muito, mas e é de você valorizar. Então, é um gesto de bondade, porque a criança está se desenvolvendo para ela pegar confiança e que ela pegando essa confiança, ela vai se tornando, ela mesma se tornando capaz de fazer melhor. Então, isso são sementinhas que a gente vai desenvolvendo e vai construindo esse afeto, essas afeições verdadeiras, porque é, a criança ela percebe, né, o seu amor, o seu interesse e vê o quanto de atenção você está dando para ela. E isso tem que também ser estendido para todos os lugares do qual nós convivemos com pessoas, em qualquer lugar que nós estejamos, né? Que a gente tenha esse ato de bondade, essa empatia, esse amor, que é essa sementinha, então, que vai fazer com que essa união seja legítima, contribuindo para a construção de laços indestrutíveis que acompanharão o espírito ao longo de toda a sua caminhada evolutiva. Então, sabemos nós que temos várias existências. Então, tudo isso nós vamos levando, porque a reencarnação, as reencarnações são solidárias. Então, tudo aquilo que a gente recebe de bom vai continuar, a gente vai aperfeiçoando, né? Então, que a gente passe só coisas boas para as pessoas, para que essas afeições sejam duradouras, sejam legítimas, sem nenhum interesse, né? Sim. Eu espero que tenha ficado compreensível o que eu disse. Então, continuando na questão 298, Allan Kardec, esse é danadinho, esse Allan Kardec, ele vai perguntar aos espíritos superiores: as almas que se devem unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem? E cada um de nós tem em alguma parte do universo a sua metade, a qual um dia se unirá fatalmente? Será que a gente tem uma metade aí perdida, Toninha? Então, né, será que a gente precisa de outra metade para se completar? Então, vamos ver aqui que os espíritos esclarecem a Allan Kardec e a nós, né? Porque nós também somos alunos. Vamos lembrar que somos eternos alunos, né? Então, os espíritos dizem a Allan Kardec: nenhuma alma é destinada a unir-se a esta ou aquela para completar-se. O que normalmente ocorre é a tendência de buscarmos aqueles com quem temos afinidades de sentimentos, pensamentos e valores. A simpatia que atrai um espírito para o outro decorre justamente da concordância de suas inclinações e do seu grau de elevação moral. Olha, elevação moral. Por isso, os espíritos afirmam que da discórdia nascem todos os males humanos, enquanto da concórdia resulta a felicidade completa. Mas assim, vamos entender, né? Essa palavra discórdia, concórdia, que os espíritos vêm afirmar, que é o que atrai realmente o espírito, essa concórdia aí. Aí eles vêm nos falar que da discórdia gera os males humanos, e da concórdia essa felicidade, que é essa união entre os espíritos, né, simpáticos. Então ele nos diz assim: a discórdia não existe porque somos diferentes. Vamos lembrar que somos individualidades, seres íntegros, mas porque o nosso orgulho e o nosso egoísmo ainda nos impede de amar, respeitar e tolerar o próximo como ele é. Então, nós formamos essas escamas desses nossos sentimentos, nós abraçamos ele, né? Porque a gente não se permite a fazer esse exercício que Jesus nos convidou, a amar, a respeitar o próximo como ele é.
Não é o que acontece? Muitas vezes as nossas relações se tornam até insuportáveis porque nós não respeitamos o nosso próximo. E aí nós começamos a nos embarcar assim em condições não harmonizadas, né? Aí ele diz assim: a evolução espiritual consiste justamente em superar essas limitações para que a concórdia, a união dos corações aconteça. Então, o convite é que o Deus, nosso Pai, Jesus, ele esteve aqui na Terra sob orientação de nosso Pai misericordioso, justo e bom, justamente para cultivar no coração de cada um de nós essa concórdia, né? Para que nós nos libertarmos desses sentimentos que ainda nos cega, né? Então, é necessário que a gente seja uma pessoa mais amorosa, fraterna, solidária, para que a gente evolua, senão a gente vai ficar muito tempo estacionado, né? Então, ele vem nos explicar assim: à medida que nos libertamos dessas imperfeições e desenvolvemos virtudes, como a compreensão, a fraternidade, o amor ao próximo, vamos construindo concórdia. Então, percebemos aí que quando a gente começa a fazer esses cultivos, essas virtudes, nós vamos assim nos harmonizando com a lei divina e, consequentemente, nós vamos lapidando as nossas imperfeições. Nós vamos como nos lavando das nossas impurezas, né? Então, esse processo acontece gradualmente. Então, ninguém vai se tornar pessoas amorosas de um dia para a noite, espíritos melhores de um dia para a noite. É gradual esse processo. E esse processo, ele respeita o tempo e as possibilidades de cada um. Deus respeita o nosso tempo. Ele conhece a cada um de nós, o nosso coração, o que sentimos, o que pensamos, a nossa história. E o Pai tem essa misericórdia para conosco, né? Então, vamos percebendo assim que tudo depende de nós, apesar de nós termos esse tempo e todos nós temos essa possibilidade, tudo depende de nós. Assim, quanto maior o nosso progresso moral, maior será a nossa capacidade de viver em harmonia com os demais espíritos. Então, conforme a gente for evoluindo, se libertando das nossas inferioridades, cultivando o amor, a harmonia, a fraternidade, mas nós vamos viver em harmonia com os demais espíritos. Então, portanto, o nosso destino não é encontrar uma alma específica que nos complete. Então, nenhum de nós completa o outro. Cada um é ser único, integral, cada um vai trabalhar para conquistar essa evolução. Mas avançar, vou só repetir, portanto, o nosso destino não é encontrar uma alma específica que nos complete, mas avançar em direção à fraternidade universal. Então, esse é o objetivo. Todos nós, cada um com a sua individualidade, cada um com as suas conquistas, habilidades, né, já conquistando uma evolução melhor, espíritos mais nobres, amorosos, é atingir essa fraternidade. Esse é o convite, que sejamos fraternos universalmente, né? Então, como ensinou Jesus, seremos um só rebanho, unidos pelo amor, pela evolução moral e pela vivência das leis divinas. Então, todos nós um dia nos uniremos por amor, porque estaremos em harmonia, em comunhão com as leis divinas do Pai, praticando sempre o bem. E assim, Marilisa, fazendo essa nossa viagem interior para que esse processo já comece a nos transformar, eu pergunto a questão 298, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Você pode Ai, aí, Marilisa, falar para nós o que os espíritos responderam a Allan Kardec? sim, é muito interessante a gente pensar sobre essa questão, né, de que cada um é metade um do outro, né? Eu tenho a minha metade que me completa, né? Então, para a gente entender melhor, os espíritos falam que a expressão metade, frequentemente utilizada para se referir a espíritos simpáticos, não deve ser compreendida de forma literal, ou seja, de forma absoluta, levar ao pé da letra. Nós temos que pensar sobre isso na nossa vida, nos nossos relacionamentos, para que a gente então pense: será que
a outra pessoa é eu tenho, ela é uma metade, eu sou outra. Então a gente tem que pensar sobre isso, né? Será, né? Depois a gente se separa, como é que fica essa outra metade? Então Allan Kardec, desculpa, gente, apresenta, deixa eu beber um pouquinho de água. Também vou beber minha aguinha, porque Então, Allan Kardec ele apresenta uma observação muito importante. Se um espírito fosse realmente a metade de outro, ambos seriam incompletos quando separados. Isso significaria que fomos criados em pedaços e não como seres integrais. Mas lá no o Allan Kardec tem uma nota na questão 302A, abaixo dela, que ele nos fala o 303, né, seguinte. Marilisa? É, 303A. é 303A, que ele vai nos explicar por que que alguns espíritos, né, como é que ele fala aqui? Servem, né, alguns espíritos servem para designar os espíritos simpáticos, né, essa metade. Então, ele pergunta, em que sentido se deve entender a palavra metade de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Então, Allan Kardec dá um alerta aqui para cada um de nós. É preciso entender que os espíritos que dela se servem não pertencem à ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada. Então, nós temos limitações, né? E exprimem o seu pensamento pelos termos de que se teriam servido na vida corpórea. Assim como nós, ainda tem muitas pessoas que acreditam, né, na metade, na sua metade, né? Na metade da laranja, que nem diz a música do Fábio Júnior, né? Ainda a gente tem É, essas ilusões de que eu vou encontrar a minha cara metade. Então, contudo, é importante a gente pensar que a doutrina nos ensina que fomos criados por Deus como seres inteiros, dotados de identidade própria. Não existe uma parte de nós vagando pelo universo, aguardando o reencontro para que possamos nos sentir completos. Não existe isso, gente. É só a gente parar para pensar. E a doutrina nos ensina a raciocinar. Ela nos ensina a pensar sobre essas questões da vida. Então, quando as pessoas pensam em almas gêmeas, ou na busca pela cara metade, ou metade da laranja, na língua, como o pessoal linguagem usa, popular, né? isso. Geralmente estão focadas no amor romântico, no amor eros, sabe? Embora os espíritos esclareçam que a ideia de metades predestinada não é exata, isso não diminui a importância dos laços que criamos. Apesar de ninguém completar ninguém, mas os laços que são criados, eles permanecem. Esse afeto, esse amor, não é porque o outro não é a minha metade, não. Ele é até mais, ele é completo, né? Cada um é completo. E a gente vai, então, juntos, é, trabalhar, caminhar. Então, os espíritos que se aproximam e se unem pelas leis da afinidade e do amor que se manifesta em diversos níveis. Não. Então, os espíritos se aproximam e se unem pelas leis da afinidade e do amor, que se manifesta em diversos níveis até culminar no amor fraterno e universal. Então, aí é aquela escala, né? Que a gente tem a escala espírita. Então, a gente vai caminhando, subindo degrauzinho por degrauzinho, até que nós consigamos realmente vivenciar o amor do qual Jesus nos trouxe. E essa fraternidade universal que nós temos que ter entre todos nós. Então, é importante também a gente pensar sobre isso, que antes de reencarnar, e antes de reencarnar, nós temos as pessoas que nos auxiliam a fazer o nosso planejamento reencarnatório. Então, nós vamos ter o nosso anjo da guarda, os espíritos superiores, aqueles então que vão nos orientar a nossa caminhada aqui, mas a nossa caminhada aqui, nós que vamos fazer as nossas escolhas, mesmo tendo esse planejamento reencarnatório. Então, a gente assume compromissos e elaboramos projetos de vida com outros espíritos, né, antes de reencarnar. Por isso, é perfeitamente possível reencontrar na Terra alguém com quem já possuímos fortes vínculos espirituais.
gerando uma profunda sensação de sintonia e identificação. Então, são pessoas que nós também já estivemos juntas em outros momentos, em outras existências, né? Então, a gente vai criando, esse laço vai ficando mais Mais forte. forte, né? E isso não quer dizer que ele seja a minha metade, né? Então, o reencontro com o espírito afim e a construção de uma vida em comum, compartilhando dores, alegrias e aprendizados, não significa que um seja metade do outro. Não consiste em completar o que está incompleto. Uma união real é a soma de duas individualidades inteiras, porque nós somos íntegros, né? Únicos, individuais que decidiram caminhar juntas. Então, essas almas pode ser pai, filho, mãe, é, pode ser sobrinho, sobrinha, tio, tia, amigos. Então, a gente tem essa programação, né, que a gente faz esse planejamento e isso não quer dizer que eu vou ficar esperando a minha metade, né? Mas eu vou ficar esperando, aguardando, né, o nosso reencontro para que então a gente caminhe juntos com aquilo que nós planejamos juntos fazer. Então, nós não nos unimos porque somos metade, nós nos unimos porque somos seres completos, capazes de compartilhar, construir e evoluir juntos, enriquecendo-nos mutuamente através do amor. Então, é isso que acontece. Então, dando continuidade à pergunta de número 300, que Allan Kardec faz os espíritos superiores, ele pergunta o seguinte: dois espíritos perfeitamente simpáticos, quando reunidos, ficarão assim pela eternidade ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? Fala aí, Toninha, que os espíritos responderam. É uma pergunta assim muito interessante, né? Porque, primeiramente, ele pergunta: dois espíritos perfeitamente simpáticos. Será que quando eles se reúnem, eles ficarão eternamente reunidos? Ou eles podem se separar? É porque às vezes tem uma noção, assim, uma ideia de que quando nós nos tornamos perfeitos, aqui na Terra mesmo, né? O que nós fazemos quando nós aprendemos mais com aquele que está na retaguarda? A gente muitas vezes abandona, né? Então vamos ver aqui o que os espíritos respondem. Allan Kardec. Todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. Então lembra aí que ele falou perfeitamente simpáticos, né? Então ele fala dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. Então, esse espírito se elevou, ele já não tem, ele só disse, ele não tem a mesma simpatia. Então, vamos assim destrinchar essa resposta dos espíritos. Essa questão nos convida a entender como os relacionamentos entre os espíritos mudam conforme eles progridem moralmente. Quando a resposta fala de espíritos que atingiram a perfeição, ela mostra que o estágio mais alto da evolução não é formar grupos fechados, mas a união entre todos os seres. A caminhada evolutiva nos leva a superar limitações, desenvolver virtudes e aumentar a nossa capacidade de amar. E faz-nos entender que todos somos parte da grande família universal. Mas então o que significa essa frase? Já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. Então, essa frase ela está relacionada aos espíritos inferiores, que fala assim: nas esferas inferiores, né, aqueles espíritos que estavam naquelas esferas, quando se eleva, já não tem a mesma simpatia pelo que deixou. Então, como entender essa frase? Ele não tem mais a simpatia pelos que deixou. Significa que esse espírito que evoluiu, ele não está rejeitando o que está na retaguarda, não é um desprezo, é abandono. Ele não está abandonando esse espírito, ele só vai se harmonizar com aqueles espíritos simpáticos que ele se identifica. É o que acontece na vida. Quando a gente cresce, muda de interesse, visão do mundo, as afinidades mudam também.
plano espiritual, a dinâmica é a mesma. Então, ele até respondeu para nós anteriormente, mas a gente só vai desenvolver. Os espíritos que avançam aproximam-se naturalmente daqueles que compartilham o mesmo nível de maturidade e compreensão. Então, eles têm o mesmo propósito de fazer o bem, serem fraternos, auxiliar aqueles que estão na retaguarda, aqueles espíritos que estão presentes às paixões, aos ciúmes, à vingança. E aí ele nos diz: essa mudança não constrói barreira. Então, essa elevação dos espíritos não vai construir barreira naqueles que ficaram na retaguarda, mas sim pontes, pois progredir significa aumentar a capacidade de servir e amar. Então, a gente vai trazer aqui um exemplo para ficar mais fácil para nós entendermos. Um exemplo disso somos nós mesmos. Segundo a visão espírita, todos contamos com o amparo dos amigos espirituais que nos acompanham e inspiram na nossa jornada terrena. Muitos deles já poderiam estar em esferas mais felizes, mas escolhem permanecer próximos por amor. Dessa forma, a evolução espiritual transforma as afinidades, mas não rompe em vínculos de amor e cuidado entre espíritos em diferentes níveis de progresso. Não é o que acontece? Esses espíritos superiores, esses espíritos já que alcançaram uma evolução moral, eles auxiliam aqueles que estão necessitando. É como um professor aqui. O aluno com muita dificuldade não vai abandonar, apesar dele ter vamos dizer, intelectualmente uma evolução, ele está sabendo, sabe muito, mas ele precisa também ampliar a percepção para esse sentimento de orientar aquele aluno. E com os espíritos superiores, esses espíritos assim perfeitamente simpáticos, eles são tão fraternos, tão amorosos, que o maior assim, a maior felicidade para eles é fazer o bem. Então eles auxiliam aqueles que precisam. Eles não esquecem, apesar deles ter uma sintonia, uma afinidade com aqueles que compartilham os mesmos ideais. Eles continuam se elevando, progredindo, mas não esquece daqueles que necessitam da ajuda deles, né? Então, nesse sentido, ela é compreendida como um processo dinâmico, no qual encontros e desencontros fazem parte da trajetória de crescimento contínuo dos seres. Então, nós entendemos dessa forma que o processo ele é dinâmico, nós estamos aqui para progredir, é um processo que cada vez mais nós vamos nos ampliando, evoluindo, e esses encontros e desencontros fazem parte da nossa evolução, né? Mas isso não significa que essas afeições, esses espíritos que estão na retaguarda são abandonados, né? Somente aqui a questão só vem nos mostrar que esses espíritos, eles não ficam reunidos eternamente um ao outro, porque o objetivo deles é cada vez mais auxiliar a humanidade, tanto encarnada como desencarnada, à fraternidade universal. Então, fica para nós aqui pensar como nós estamos assim atuando na nossa existência aqui, até como pai, como mãe, nós que já temos assim uma Deus nos concedeu essa oportunidade de orientar nossos filhos, como nós estamos atuando aí nesse processo, né? De auxiliar aqueles também que precisam evoluir, como É, se, nós também. se estamos abandonando ou se de fato estamos cumprindo com o nosso dever, né? De Sim, pais, de né? mães, Porque né? muitas vezes a gente acha que porque a gente conhece um pouquinho só da doutrina espírita, né? Porque, nossa, a gente estamos assim, gatinhando, eu posso dizer. Não significa que nós somos melhores e isso não significa que nós devemos abandonar aqueles que ainda não despertaram ou que estão a caminho como nós. Muitas das Uhum. vezes nós nos despertamos em tudo também, né? Então, nós temos essa caridade de desenvolvermos em nós o sentimento de fraternidade entre todos, né? Mas é uma caminhada, né, Marilisa? É um processo e é só a gente não desanimar, né? E Isso. você quer falar mais alguma coisa, complementar? Não, tá tudo certo, Toninho. Então tá. Então nós vamos à questão 301, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores.
Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou essa simpatia existente é o resultado de afinidade perfeita? Que os É, espíritos escreveram numa Allan questão Kardec, né? anterior, a gente até respondeu sobre esse complemento um do outro, né? Da metade do outro, né? Elas intercalam, né, as perguntas, né? Elas se conectam, aliás. Elas se conectam, né? Allan Kardec é muito Inteligente. inteligente. Então, os espíritos esclarecem que o que atrai um espírito para o outro é a simpatia, né? E quanto maior a concordância entre seus sentimentos, tendências, valores e características morais, mais forte se torna essa afinidade. Se um espírito dependesse de outro para tornar-se completo, poderia, né, ele fala Perderia. aqui, ele se dependesse do outro para tornar-se completo, perderia sua condição de individualidade. Cada espírito foi criado por Deus, simples e ignorante, e desenvolve sua individualidade ao longo da sua jornada evolutiva, né? Desde que fomos criados até hoje, nós que estamos, né, construindo essa nossa caminhada, porque nós temos individualidade. Então, cada um vai construindo ao longo do tempo. Então, a simpatia aproxima, fortalece os laços e favorece a convivência, mas não elimina a individualidade de ninguém. Por isso, os espíritos ensinam que devemos compreender a afinidade como aproximação e não como uma fusão de personalidade, né? De complementar o outro, né? Não existe isso. Muitas vezes no romantismo humano fala-se que uma pessoa completa a outra. Contudo, sobre a ótica espírita, a relação saudável não ocorre porque um completa aquilo que falta ao outro, mas porque ambos compartilham valores, objetivos, sentimentos e ideais semelhantes. Por exemplo, eu vou dar nomes para esses dois músicos. Uhum. Então, esses dois músicos, um tem o nome de Pedro e o outro é o Lucas. Eles fazem parte de uma mesma banda. Pedro expressa sua arte por meio do violão, enquanto o Lucas revela sua sensibilidade através do piano. Juntos, eles criam uma harmonia única, né? Apesar de serem instrumentos diferentes, mas ali eles vão criar uma harmonia única, como num coral que tem várias vozes, mas cada um tem a sua individualidade. Ali eles vão o quê? Eles unem talento e propósitos, mas sem perder a essência de cada um. Então, a sintonia entre eles fortalece a simpatia, porém não elimina suas individualidades. Pedro continua sendo Pedro, com o seu estilo, sua história e sua forma própria de sentir a música. O Lucas, ele permanece sendo o Lucas. Ele não é metade do Pedro com suas características e a sua maneira singular de contribuir ali como músico, na banda, né? Então, eles permanecem indivíduos plenos, unidos pelo amor à música. Assim também acontece com dois espíritos simpáticos. O amor e a afinidade os aproximam, mas cada um permanece um ser individual, íntegro e completo. Então, quanto mais evoluídos moralmente, mais os espíritos encontram afinidades profundas, estabelecendo laços de amizade e amor que se fortalecem através das múltiplas experiências da existência, sem que jamais deixem de ser eles mesmos. Olha que interessante, né? Eu, por exemplo, canto num coral, lá nós temos 30 vozes. E cada um tem a sua individualidade, mas ali os nossos propósitos são os mesmos de nos unir para cantar. Então, nós formamos com as nossas vozes uma só harmonia. Então, Levar nós somos mensagem de unidos, amor, né, né? Marilisa? Então, nós somos unidos pelo amor da a música, as pessoas. Então, ali a gente, ajudando o outro, unidos, a gente cria essa harmonia musical através das nossas vozes, que é soprano, contralto e os barítonos. Nosso coral só tem essas três E vozes. a gente percebe que fica mais rica, né?
Cada um fortalecendo com as suas riquezas, enriquece mais ainda o todo, né? O conjunto. Isso. E agora, Toninha, continuando com essas perguntas maravilhosas e respostas dos espíritos, Allan Kardec, na questão 302, ele pergunta aos espíritos superiores: a afinidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança dos pensamentos e sentimentos, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? O que que eles responderam aí, Toninha? Parece que uma resposta bem curtinha, né? Bem específica, eles foram bem objetivos, Marilisa. Eles responderam a Allan Kardec, na igualdade dos graus de elevação. Então, como nós podemos entender essa resposta? Porque eles foram tão objetivos, eles fecharam, né? Então, vamos assim entender, né? Essa resposta aí. Essa resposta remete diretamente ao conceito de identidade de progresso moral, visto que a verdadeira afinidade espiritual não se fundamenta apenas em gostos semelhantes, interesses comuns ou afeição recíproca. Na verdade, ela nasce do nível de amadurecimento íntimo alcançado pelos espíritos. E nós vamos trazer um exemplo assim, para que a gente possa caminhar junto assim no entendimento. Dois espíritos podem ter níveis diferentes de conhecimento, mas se estiverem sintonizados no bem, no amor e nos mesmos propósitos morais, haverá simpatia verdadeira. A base da união não é o saber acumulado, mas a afinidade moral. Então a gente percebe aí que eles deixaram bem claro que a base da união é a afinidade moral, não é o saber. Então a gente está bem claro, né? Esse exemplo aqui para nós. Consequentemente, à medida que os seres se aproximam moralmente e vivenciam as leis divinas, mais perfeita se torna a sua união. E nesse momento que se dá a união, é o momento em que o orgulho, o egoísmo e os interesses pessoais finalmente dão lugar à cooperação, à solidariedade e à verdadeira fraternidade. E aí nós concluímos, né, que a simpatia perfeita nasce da harmonia de sentimentos e da identidade de propósito, mais do que a uniformidade de conhecimento. Então, o conhecimento é muito necessário. Ele é importante porque nos auxilia nas reflexões, fazermos as nossas escolhas, mas somente as harmonias, os sentimentos de mesmos propósito é que vai gerar essa simpatia perfeita. Então, que a gente traga também no nosso dia a dia essas orientações dos amigos espirituais e faça esse cultivo, né, de ter nessas relações assim essa simpatia perfeita. Então, Marilisa, dentro dessas reflexões, eu vou te perguntar a questão 303 e a 300A, que na realidade, é uma continuidade da 303. Então, eu vou te perguntar e eu peço, por gentileza, que você nos responde. O Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: os espíritos que hoje não são simpáticos podem ser-os mais tarde? Você pode responder para nós, Madrisa? Será que a gente vai ter essa oportunidade, né, de lá na frente poder ter uma harmonia, uma afeição maior com esses que hoje não nos simpatizamos? Então vamos ver. Aí os espíritos superiores respondem a Allan Kardec que sim, todos o serão. Assim, o espírito que está hoje numa determinada esfera inferior, quando se aperfeiçoar, chegará à esfera superior. Então, hoje eu posso estar assim, ser mais imperfeita, vamos dizer assim, mas daqui a pouco, com o meu esforço, né, com o meu trabalho, eu vou me aperfeiçoando e consigo chegar a uma escala mais superior em que a outra pessoa está. Seu encontro, e esse encontro desse espírito inferior vai ser mais rápido, mais pronto, mais prontamente, se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que se submetera, tiver permanecido no mesmo estado. Então, muitas das vezes, o espírito ele é um pouco mais evoluído, mais elevado, mas, no entanto, quando ele passa por algumas provações difíceis,
ele não aceita, não suporta muito bem. Então, às vezes ele fica na lamentação, na reclamação, e aquele que estava lá atrás, ele corre, né? Vamos dizer assim, ele se esforça e ele consegue chegar até esse degrau maior, né? Então, os espíritos nos falam que um dia todos nós seremos simpáticos uns aos outros, mesmo que tenha essa diferença, né, vamos dizer assim, um está mais atrasado, o outro mais adiantado, mas todos seremos simpáticos uns aos outros. No entanto, para compreender essa questão melhor, podemos fazer um paralelo. Para a gente compreender melhor, né? Aquele que está mais atrasado, aquele que está mais adiantado. Então, trazendo um exemplo do nosso dia a dia, para nós compreendermos melhor. Então, se nós olharmos para trás em nossa própria existência, percebemos que havia coisas que fazíamos no passado, e isso é fato. Pode pensar aí, gente, junto conosco. Coisas que fazíamos no passado que nos deixavam felizes, né? Tem coisas que no passado, nossa, gente, era a maior felicidade, sair para os barzinhos, fazer bagunça na escola, na rua. Essas coisas nos deixavam felizes. Contudo, hoje, sentimos que aquele ambiente ou aquela situação já não nos pertence mais, já não nos sentimos bem naquele lugar. Então, contudo, hoje, sentimos que aquele ambiente já não nos pertence mais, já não nos sentimos bem naquele lugar ou fazendo aquelas mesmas coisas. Isso significa simplesmente que nós mudamos, nós nos modificamos, a gente já não é a mesma pessoa, por exemplo, de ontem. Ou depois que eu terminar esse estudo, eu já não serei a mesma pessoa do momento que eu me sentei aqui, porque eu já estou pensando diferente, ou pelo menos me esforçando para aplicar esses ensinamentos. Gente, me desculpa, mas da tosse. Então, da mesma forma, ocorre com a simpatia e a antipatia entre os espíritos. Um espírito com muitas imperfeições pode evoluir ao superar sentimentos como ódio, egoísmo, orgulho, aproximando-se desta forma dos espíritos mais elevados, daquelas pessoas que já está se esforçando para vencer essas más tendências. Então, a evolução, nós precisamos entender que é gradual, como um aprendizado. Não é assim na escola? Começam lá na escolinha, fazendo risquinho, desenho. Depois eu vou para o primário. E agora, até no prézinho, a gente sai já um pouco mais alfabetizado. Então, aí, quando eu vou para o primário, eu vou para o colegial, eu não sei como que fala agora, vou para a faculdade, eu me como é que fala? Eu me aprimoro. Então, é assim. A gente não dá saltos. Eu não vou do prézinho para a faculdade. É assim. É um aprendizado. A gente tem que passar por todas essas etapas. Mesmo os espíritos mais adiantados enfrentam desafios. E se não aprenderam com eles, pode ficar estacionado, porque chega numa determinada, como eu dei o exemplo da escola, então eu tô lá no, tô mais adiantado que o meu amigo. Mas se lá na frente eu resolvo, não estudar, não fazer as coisas, o meu amigo vai me alcançar. E a mesma coisa é na parte moral. Então, se aquele que passa por dificuldades, ele não aceita muito aquela situação, mesmo ele sendo mais evoluído, ele vai parar e eu vou alcançá-lo. Embora todos estejamos destinados a desenvolver a simpatia mútua, o ritmo de cada um é diferente, pois depende da nossa vontade, do nosso esforço e do nosso trabalho, né? E é esse ritmo individual que determina o que vai nos aproximar ou nos afastar dos outros, seja durante essa nossa encarnação ou depois quando partimos daqui no mundo espiritual.
O afastamento, ele vai acontecer temporariamente, não é para sempre. Olha que bom, Deus é misericordioso, devido à diferença nos estágios evolutivos. Então, é só temporário esse afastamento, porque muitas das vezes a gente resolve parar e o outro resolve continuar, né? Porém, o fato principal é que, quando atingirmos a condição de espíritos perfeitos, a simpatia será geral. No futuro, todos nós seremos inevitavelmente simpáticos uns aos outros. Então, isso vai acontecer, cada um no seu ritmo, no seu tempo, mas vai acontecer, né? É interessante. E a última questão, Marilisa, eu entendo assim, como se ela fosse a, a complementação dessa anterior, né? É como se fosse uma resposta, um resumo. Então, vamos ver aqui que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores. É possível que um estacione, dois espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo? É possível que um estacione, Marilise, e outro progrida? Eles podem Interessante, deixar de né? ser simpáticos? Interessante porque a anterior ele pergunta, deixa eu ver aqui, a anterior. Os espíritos que hoje não são simpáticos podem sê-lo mais tarde? Olha que interessante. E aqui ele faz essa outra pergunta, né? Dois espíritos simpáticos pode deixar de sê-lo? É possível que um vai estacione e o outro vai progredir? Dá a impressão que é uma complementação, né? Essa questão em relação a 303, É. né? Então, certamente, se um deles é preguiçoso, então se o outro não quer progredir, né? Pois Eles é. vão deixar aqui, como ele diz aqui, né? Eles podem deixar de ser simpáticos uns aos outros se um resolver parar no tempo. Não, não quero, vou deixar para a próxima, né? Agora eu não estou disposto e coisa e tal. Então, a questão nos conduz a uma reflexão sobre a responsabilidade individual no processo de evolução espiritual. A resposta, certamente, se um deles é preguiçoso, revela que a simpatia entre os espíritos pode se modificar quando um deles deixa de se esforçar pelo próprio crescimento. E a preguiça aqui, nesse contexto, não representa apenas a falta de ação, mas a acomodação interior, a ausência de busca por renovação moral, aprendizado e transformação, né? Então, é necessário que a gente tenha essa responsabilidade, principalmente nós que já temos todo o conhecimento necessário para que essa renovação aconteça, né? Então, quando nos entregamos à inércia e deixamos de buscar o nosso aprimoramento interior, interrompemos, pode ver aqui de novamente, temporariamente a nossa evolução espiritual. É só temporário. Não adianta a gente ficar com rebeldia. Uma hora nós vamos ter que sair do lugar e Fazer um fazer a nossa movimento, né? evolução, né? Então, enquanto isso, se o companheiro de jornada persevera no crescimento íntimo, ele avança, enquanto permanecemos no mesmo estágio. Então, cada espírito progride conforme os seus próprios esforços, pois a evolução é uma jornada pessoal que ninguém pode realizar pelo outro. Então, gente, não sou eu, não será a Toninha, não será o Fernando que está nos auxiliando, né, que vai fazer a evolução pelo outro. Não, cada um que vai fazer o seu trabalho. E ele é intransferível pessoal. É nós mesmos que temos que fazer essa caminhada. Nem Deus, nem Jesus fará essa caminhada por nós. Porque Deus é todo misericordioso e bondade, por isso que ele nos dá essa oportunidade de recomeçar, muitas vezes. Então, todavia, a caminhada até a perfeição relativa não se faz em um único salto. Ela exige aprendizado através de diferentes etapas de evolução, onde as simpatias e antipatias funcionam como expressões que revelam a nossa condição espiritual atual, contribuindo para o amadurecimento do nosso coração ao longo da jornada rumo ao Criador. E assim nós terminamos as questões que hoje foram propostas para esta manhã de domingo.
Eu fico pensando, né, que condição espiritual é essa que nós estamos irradiando, né, Marilisa? É de amor, é de simpatia, é de fraternidade, ou ainda a gente está ainda nessa condição de orgulho, egoísmo, interesses pessoais? E assim como a Marilisa falou, né, a nossa gratidão por terminarmos com sentimento de dever cumprido, de um trabalho realizado com muito esforço, né? Nós trouxemos assim com muito carinho esse estudo, com muito esforço. Eu agradeço a Marilisa pela parceria aqui, né, Marilisa? Você trouxe bastante conteúdo para nossas reflexões. E ao Fernando que nos deu esse suporte também. Muito obrigada, Fernando, porque se não fosse você, essa live não estaria aí, ó, chegando a tantos corações. Então, nós concluímos assim, durante todo esse tempo que nós ficamos aqui refletindo, estudando, aprendendo, como eternos aprendizes, né? E essa nossa manhã nos trouxe a certeza de que entender a vida espiritual nos convida ao autoconhecimento. Então, o desafio está lançado. Convite dos amigos espirituais do professor Allan Kardec, de professores nossos aí que estão sempre nos convidando, está lançado. Então, superar as nossas inclinações, ampliar horizontes e aprender a amar aqueles que, como nós, buscam a felicidade. Então, está aí o desafio lançado, que cada um de nós possamos nos superar, ampliar nossa percepção, mudar nossa postura mental, nossa sintonia e aprender a amar mais, né? Que é o que Jesus veio fazer na Terra, ensinar a nós amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a só mesmo. Jesus é essa ponte para nós buscarmos essa felicidade, porque afinal estamos todos numa mesma jornada, com a nobre missão de transformar a antipatia em simpatia e a afeição em amor universal. Então, antes de nós passarmos à prece final, na qual eu convido a Marilisa, vamos aos recados da semana que vem. No dia 1/7/2026, teremos a companheira Leda Biguetti em Jesus e Convites com o tema Usando o Magnetismo, Exemplos. E no dia 5/7/2026, no próximo domingo, estaremos novamente aqui, eu e a Marilisa, estudando o item 8, Lembrança da Existência Corpórea. E agora, já nos despedindo, encerrando o nosso compromisso, eu convido aqui a Marilisa para fazermos a nossa prece final. Marilisa, Eu agradeço muito, né, de estar aqui com você, com o Fernando que está nos auxiliando, por esta oportunidade que nós tivemos de ampliar um pouco mais a nossa consciência, os nossos conhecimentos. E aproveitando então esta oportunidade, nós vamos doar as nossas melhores energias cantando juntos a música, eu com a minha voz e vocês que estão aí nos assistindo com o pensamento. Então, nós vamos cantar a música Um pouco de Perfume, espalhando durante esse canto alegria, amor e esperança. E que essa mensagem da música possa alcançar todos os corações e lugares onde existam sofrimento e dor, inclusive aqueles que muitas vezes nem conseguimos imaginar, porque é tanto sofrimento que, né, nós somos bem limitados. Então, que as nossas vozes sejam um gesto de carinho e solidariedade, levando um pouco de luz e conforto a quem precisar. Então, a música, Um pouco de Perfume, vai dizer assim: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar o pouco que se tem a quem tem menos ainda. Enriquece o doador faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela.
Aos olhos de Deus, porém, olhos de Deus é das artes a mais bela. Fica sempre, fica sempre um pouco de perfume nas mãos generosas. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada a todos e até domingo que vem. Tchau, pessoal. Agradeço também imensamente. Gratidão. Tchau. Até a semana que vem a todos. Abraço fraterno.